Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Identidade Presbiteriana. E hoje nós vamos ver o artigo 4º da nossa Constituição. O artigo 4º diz assim: a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com os seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2º e com um governo próprio que reside no conselho. O parágrafo 1º diz assim: ficarão a cargo dos presbitérios juntas missionárias ou dos conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio. Essas comunidades, diz o parágrafo 2º, serão chamados pontos de pregação ou congregações, conforme o seu desenvolvimento, a juízo do respectivo concílio ou junta missionária. Parágrafo 3º. Compete aos presbitérios ou juntas missionárias providenciar para que as comunidades tenham alcançado suficiente desenvolvimento e se organizem em igrejas. Então, a primeira coisa que o artigo diz é que a igreja ela é constituída de crentes professos. Então, a igreja, por uma questão da Constituição do Brasil também, ela tem a sua liberdade religiosa respeitada. E a igreja presbiteriana segue essa linha, portanto, só pode se tornar membro de uma igreja presbiteriana aquele que é professo, ou seja, aquele que vai publicamente diante da igreja e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e se submete às autoridades da igreja, se submete à disciplina, se submete aos símbolos de fé da igreja presbiteriana. Então, uma comunidade presbiteriana ela é composta desses membros. E juntamente com esses membros professos, vêm os seus filhos, que nós chamamos de filhos da aliança. E outros menores, por exemplo, se uma família tem um sobrinho ou uma criança que eles tem a guarda na justiça. Então, essa criança também passa a fazer parte dessa família presbiteriana. Então, os menores sob a guarda. Se estiverem sob a guarda da família, podem ser batizados e podem fazer parte da nossa comunidade como membros menores, como diz a nossa Constituição. E o governo de uma igreja local é, como a gente já falou aqui, exercido pelo conselho dessa igreja. Falando um pouco mais sobre a estrutura organizacional da nossa igreja. Diz assim: ficarão a cargo dos presbitérios ou juntas missionárias. A igreja presbiteriana tem a junta missionária do Brasil, nacional, e tem uma junta missionária internacional, que trabalha as missões internas e as missões transculturais. Ou dos conselhos, conforme for o caso, as comunidades que ainda não possuem governo próprio. Então, quais são essas comunidades que não podem ter governo próprio? São as congregações. Então, uma igreja que não tem ou liderança, não tem autossuficiência financeira, ela é chamada de congregação. Antes de ser uma congregação, ela pode ter sido um ponto de pregação. O ponto de pregação é um lugar simples, às vezes uma garagem de uma casa, ou um local alugado. Por exemplo, fiz um trabalho no Rio de Janeiro, num assentamento, onde a gente tinha um ponto de pregação ao ar livre, debaixo de uma tendinha lá, a gente pregava toda semana o evangelho para o pessoal. Então, essas comunidades que não têm governo próprio, elas ficam vinculadas aos presbitérios ou às juntas missionárias. E o parágrafo 2º, ele explica. Então, essas comunidades, elas serão chamadas de ponto de pregação ou congregações, conforme o seu desenvolvimento, a juízo do respectivo concílio junto. Então, se é apenas um lugar bem incipiente, onde se prega o evangelho, mas não tem nenhuma estrutura, não tem nenhuma programação a mais do que isso é chamado de ponto de pregação. Se tem um pouco mais de pessoas, se já tem um trabalho ali com crianças, ou um trabalho um pouco mais elaborado, aí geralmente se aluga uma casa ou um salão e se forma uma congregação. Essa congregação, ela é o último passo antes da igreja se tornar igreja de fato. E o que é uma
igreja de fato? Aquelas comunidades, conforme diz o parágrafo 3º, que alcançam o suficiente desenvolvimento. Então, os presbitérios e as juntas missionárias, eles organizam uma igreja quando ela tem liderança, quando ela tem autossuficiência financeira. Liderança, eu digo assim, quando ela tem homens prontos para o presbiterato, homens prontos para o diaconato, quando ela já tem uma certa estrutura, um ministério de louvor, uma escola dominical funcionando. Então, quando ela toma essa formatação, conforme o parágrafo 3º diz, alcança suficiente desenvolvimento, o presbitério, ele na sua reunião ordinária ou uma reunião extraordinária, enfim, ele vai planejar e vai compor uma comissão para organizar essa igreja. O conselho de uma igreja local também, que tem uma congregação, pode fazer esse trabalho também. Mas quem organiza, né, quem autoriza a organização de uma igreja é o presbitério. Presbitério, lembrando, é um conjunto de igrejas de uma região. Como nós somos uma igreja presbiteriana, nós somos governados por concílios. Então, o presbitério é o segundo concílio da igreja presbiteriana. Lembrando que o primeiro é o conselho, o segundo concílio é o presbitério, uma reunião de igrejas da região, via de regra. O terceiro concílio, o sínodo, que é uma reunião de presbitérios de determinada região, e o último é o Supremo Concílio, que é composto de representantes de toda a Igreja Nacional. Tá bom, gente? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a nossa igreja e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!